6h15 agora na Paraíba. Eita, menino, uma operação da Polícia Federal movimentou a área policial, tudo do Brasil desde ontem. 700 policiais, 200 mandados de busca e apreensão, gente afastada de cargo público e o buraco do INSS de 6 bilhões e 300 milhões de reais descontados ilegalmente dos contra-cheques dos nossos velhinhos aposentados desse Brasil velho sofrido e lascado e torado no meio por um bando de ladrão. Sabrina Barbosa tem a informação de que no relatório da CGU a Paraíba também está no meio e teve gente que a CGU levantou que teve desconto praticado por associações. Esses sindicatozinhos aí, que é tudo atolado também em corrupção. Sabrina Barbosa comigo aqui na tela. Sabrina, o que é que aponta esse relatório da CGU em relação à Paraíba? Bom dia. Tribuna Livre. Bom dia, Nivan. Bom dia, nossos queridos telespectadores. Pois é, como você já mencionou desde ontem, realmente o INSS, essas portas ali não tem nada de tranquilidade. Quando vem à tona um escândalo de desvios de forma irregular com descontos nas aposentadorias, os aposentados de fato estão preocupados com essa situação e agora devem colaborar com as próximas investigações para pelo menos se ter um levantamento de quantas pessoas foram vítimas desse desvio bilionário. Os desvios estavam acontecendo entre 2019 e 2024, somando aí os valores de mais de 6 bilhões de reais, e um relatório da CGU, que inclusive esse relatório saiu recentemente, mas foi baseado em dados que chegaram à própria Controladoria Geral da União no ano passado. Cerca de 1.500 pessoas foram entrevistadas, mencionando estarem preocupados com alguns descontos que não eram autorizados por eles, inclusive aqui na Paraíba. Esse dado de 1.500 pessoas entrevistadas é aqui do nosso estado e ainda estão apurando demais investigações a respeito de como seriam esses descontos e os valores. E pelo menos como que essas pessoas desde o ano passado estão se comportando aqui em nosso estado. Portanto, esse relatório que saiu recentemente da CGU ainda tem outros dados a serem levantados para sair com mais precisão a respeito das vítimas e os valores que estavam sendo descontados. Como consequência dessa operação que aconteceu ontem, que vem movimentando toda essa situação, o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e outros 5 servidores foram afastados dos seus cargos para colaborar com as investigações e darem alguns depoimentos a respeito disso. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão, sequestros de bens, prisão em 13 estados no Distrito Federal e entre os estados aqui na Paraíba. Embora essa operação não tenha sido desencadeada diretamente no estado, a Controladoria Geral da União informou que tem sim vítimas aqui no estado da Paraíba. Em 2024, inclusive, Nilvan, o INSS e o Ministério da Previdência Social publicaram uma instrução normativa, esse é o nome, que tem o objetivo de coibir esses descontos ilegais, mas era preciso que o próprio aposentado tivesse uma noção de onde vinham esses descontos e como estava tudo isso acontecendo. Ou seja, entre as medidas preventivas e previstas estava a exigência da biometria e uma assinatura eletrônica no aplicativo Meu INSS, só que isso não existiu. Não houve, por parte da atualização do próprio governo federal, do INSS, de ter a biometria facial, de ter a questão de toda, digamos assim, mais produtos que pudessem regularizar essa situação, não facilitar um tipo de esquema ou até mesmo um tipo de desvio, e por enquanto isso não foi instalado no aplicativo Meu INSS, que era uma expectativa que tivesse. Por isso, aqui na Paraíba, assim como em outros estados, alguns aposentados apontaram ter desconhecimento desse tipo de desconto. O relatório aponta também que tiveram dificuldade de cancelar, ou seja, não tiveram nem como cancelar. Souberam do desconto, viram o desconto legal e não tiveram nem como cancelar devido à dificuldade de informação mesmo, ou até o próprio aplicativo não dando facilidade com relação a isso. Por isso agora, eu vou aproveitar esse momento aqui, Nilvan, porque isso é muito polêmico. Eu tive familiares que foram vítimas, você aí de casa deve ter alguma pessoa que foi vítima desse golpe milionário. E o que é que a gente vai fazer numa situação como essa? Como é que você vai verificar se houve desconto no seu benefício? Para saber se houve esse desconto, vamos lá. Acesse o site ou o aplicativo Meu INSS,
faça o seu login com o seu CPF e a senha do Gov, né? Todo mundo tem aquela senha, faça o acesso com a senha, clique em extrato do benefício. Quando sair o extrato do benefício, você vai selecionar no número do benefício, verificar os valores e ver se foi descontado. Em caso de haver o desconto, solicite o serviço excluir. Automaticamente você pode excluir, sim, nessa mensalidade associativa, no meu INSS, que é o aplicativo, ou pela central, que eu vou dar o número agora para vocês. O número da central, que já está disponível a partir de agora, diante de toda a repercussão, é o número 135. E aí você vai registrar uma reclamação na ouvidoria do INSS. Por que que a gente dá essa informação? Porque quanto mais pessoas denunciarem e a ouvidoria ficar lotada de reclamação, mais agilidade a gente vai ter com relação à devolução desse dinheiro que foi retirado de forma irregular, Nilvan. Eu volto com vocês aos estúdios. Parabéns, Sabrina, fazer aqui um reconhecimento aí do seu desempenho aí na exposição de algo tão complexo, mas que você, com a sua sabedoria, que vem do rádio também, consegue expor assim de uma forma genial, que todo mundo consegue compreender o que você acabou de explanar aí, de uma ponta a outra. A gente vê repórteres nacionais, como eu assisto, que não tem a desenvoltura que você tem quando um tema é tão complexo. Então, parabéns, e eu fico muito orgulhoso de poder, aqui com você, dividir esse programa, assim como nossos outros repórteres, mas você deu aí uma demonstração de extrema sapiência, competência para explicar para o povo um assunto que repercute desde ontem e ensinando, inclusive, como é que a pessoa faz para excluir esse desconto aí no contra-cheque, viu? Parabéns, Sabrina. 6h22. Ó, para você que é aposentado ou pensionista, antes de eu colocar aqui algumas questões sobre isso, eu sei que a internet vai me detonar aí. Porque tem uma turma aí que nem enxerga, nem escuta, né? Tem aquelas orelhas assim, ó, né? Que não permite pensar. Tem gente que não pensa. Mas eu falo a verdade, eu não tô aqui para agradar ninguém, não. Né? Não tô aqui para agradar ninguém. Eu recebi aí, não sei se o print tá aí, a mãe de um amigo meu, aqui de João Pessoa, ontem à noite, ó, minha mãe foi vítima aí, ó. Aí ele mandou o printzinho, inclusive, do nome da associação. Que desde 2023 estão descontando 40 e poucos reais da coitada da aposentada mãe desse amigo meu. É uma associação lá que eu nunca vi nem o nome. Quando você vê esse negócio dos sindicatos aí, e tudo é essa roubalheira de sindicato, é tudo ligado a negócio de PT. Tudo é ligado a negócio da esquerda, né? Ó, a grande questão aí é o seguinte. Esse esquema que ontem a Polícia Federal revelou, ele vai ser maior do que o esquema da Petrobras. Maior. Vai ser pior do que o mensalão. Como é que até 2022 tinha lá 600 milhões de dinheiro envolvido nos descontos aí dos aposentados? E quando é no primeiro ano do governo atual, do governo do PT, saltou para 2,5 bilhões. Aí é assim, ó, os sindicatos, eles, quando o governo atual assumiu, os sindicatos já caem em cima, agora é nossa vez. Porque é um governo que foi apoiado aí por esses sindicatos, né? Por esses sindicalistas. Aí quando o governo assumiu, ele disse, agora é hora de nós comer. Vamos comer agora, que é hora, porque agora é a nossa vez. Então esse escândalo vai derrubar mais gente. Esse escândalo é um dos maiores escândalos de roubalheira, né? E não estranho. No passado, tanto os dois governos de Lula como o governo de Dilma foram governos eivados de corrupção. Lembra aí, não tem como discordar disso não. A história da Odebrecht, a história das grandes construtoras OAS, né, que terminaram fazendo aí, prendendo quase todo mundo do PT, se bem que agora o Supremo Tribunal inocentou todo mundo, tá todo mundo livre, apesar de ter devolvido dinheiro. Então é algo que a gente não estranha. É tipo aquela história, quando o cara volta à cena do crime. É como se o cara tivesse voltado à cena do crime. O que eu fico triste, lamentando aqui, preciso ser muito sincero,
É porque o alvo agora foram nossos velhinhos e velhinhas, que passam a vida inteira pagando para poder se aposentar, sofrendo num país covarde, um país carrasco, onde os políticos metem a mão no dinheiro das pessoas. Aí depois que você se aposenta, aí uma grande estrutura criminosa monta um esquema para poder tirar, sem você autorizar, dinheiro da sua conta. E sabe por que é que os velhinhos não perceberam? Porque é dinheiro pouco. Tinha lá que descontava R$10, tinha deles que descontava R$20. Ah, o coitado do velhinho que nem olha direito lá o contra-cheque diz, acho que não é nada não, né? Deve ser uma taxinha do banco, é o desconto do banco. Mas não, eram os sindicatos. Até um sindicato que é liderado pelo irmão do presidente da República, tava a Polícia Federal lá na sede desse sindicato que tava roubando dinheiro dos velhinhos. O irmão do presidente da República, que comanda um grande sindicato lá em São Paulo. Aí tem uma turma que fica dizendo, não, mas isso aí, é isso aqui, tentando explicar o inexplicável. Não tem como explicar. Foram 6 bilhões e 300 milhões de reais levados, roubados, divididos, saqueados, tirados das contas dos coitados dos aposentados pelo atual governo. Não, mas é porque isso começou lá no tempo de Bolsonaro. E porque a Polícia Federal ontem não foi na casa de quem estava no governo de Bolsonaro. Todos que foram visitados ontem são sindicatos ligados ao PT, são sindicatos ligados à CUT, são entidades que estão acostumadas a comer nesses governos da esquerda. Essa que é a grande verdade. E agora, como é que os velhinhos vão fazer para receber de volta o dinheiro que foi levado por esses verdadeiros ladrões, saqueadores do dinheiro público? E a minha tristeza, sabe o que é? Porque não tem um grandão preso. Não tem um grandão preso. Aí era para estar preso o ministro da Previdência, o seu Lupe, que quem indicou o cara que foi afastado ontem. O cara do INSS era para estar na cadeia. Porque nesse país, a mulher que pichou a estátua de Batom, lá no dia 8 de janeiro, ainda está presa em casa. E os ladrões de 6 bilhões de reais da Previdência dos velhinhos estão soltos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu repito, a mulher que pichou a estátua de Batom ainda está presa. Outros ainda estão presos, centenas, porque fizeram um movimento no dia 8 de janeiro, estão presos. Teve gente que morreu na cadeia como Clezão, pediu para ser tratado da diabetes, mas deixaram ele morrer na cadeia. E os que roubaram 6 bilhões dos velhinhos e velhinhas aposentados estão soltos, não estão presos. Essa é a marca desse Brasil atual. Essa é a marca desse Brasil da injustiça. Essa é que é a grande verdade. E tem que alguém ter coragem de dizer isso, porque está faltando vergonha na cara desse país, acostumado com esse tipo de safadeza. E eu falo, porque eu não tenho rabo preso, eu tenho liberdade, eu tenho independência e tenho coragem, que falta a muitos homens jornalistas nesse país, que preferem agradar os poderosos, lamber bota de político poderoso. E tem que ter alguém que saia da linha dessa curva e tenha coragem de abrir os olhos das pessoas. Essa que é a grande verdade. Instalou-se de novo no Brasil a República dos Ladrões. E tá dito. 6h30. O printzinho da mulher tá aí? Aqui, ó. Aqui, ó. Isso é a mãe de um amigo.
A APPS, ó. Isso aqui é meio de roubo. Quanto? R$ 43,23. Nós temos o quê? Temos aí mais de 30 milhões de aposentados. Basta você pegar aí uma quantidade pequena, não precisa ser 30 milhões não. Pega aí 2 milhões, 3 milhões de aposentados, desconta isso aqui. Pra você ver quanto é que não dá. Isso é roubo. Isso é quadrilha. Quadrilha. Tem que estar na cadeia. Mas nesse país, poderoso não é preso. O dinheiro aí, 6 bilhões, vai pagar advogado, daqui a pouco estão soltos, daqui a pouco diz que eles são inocentes. 6h31 agora. 6h31. Hoje é o dia nacional. E outra coisa, alguém aposentado aí, que olhar aí o aplicativo, a conta, e tá descontando dinheiro, manda pra mim um print. Eu vou mostrar na televisão essas entidades, associações aí. Manda pra mim, Nilvan, minha mãe teve um desconto aí, porque você tem agora que pedir o ressarcimento. Quem teve desconto tem direito de pedir o ressarcimento. O INSS vai ter que devolver, aí o buraco no dinheiro do governo vai ficar dobrado, né? Os bandidos levaram o dinheiro e o INSS vai ter que devolver. Agora o INSS, sabe quem é o INSS? Eu e você. Nós vamos ter que tapar o buraco dos ladrões agora. Nós vamos ter que tapar o buraco dos ladrões. Essa aqui é a verdade. 6h32. Hoje é o Dia Nacional de Combate à